Ora, boa tarde, aleluia. Hoje é o dia 24 de 2 de 2021 e o Senhor tem nos ajudado até aqui e vai continuar a ajudar-nos, aleluia. Vamos ler aqui o hino 270. Fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ver o que é que vamos gravar pela graça de Deus. A palavra Deus, em si mesmo, em português, representa o ser espiritual que deve ser adorado, conforme diz João 4, 23 a 24. Deve ser adorado em espírito e em verdade. Deus já existia quando a terra era ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e só Ele podia refazer. Quando Ele faz, segundo Isaías diz, Ele faz tudo perfeito. Mas no caso, tinha havido algum problema que não nos é explicado. Portanto, Deus é aquele que criou o homem e que o abençoou. Ele é o nosso Criador. Ele abençoou o homem e lhe deu um jardim no Éden, onde Deus tinha criado toda a árvore agradável à vista e boas árvores para comermos, para eles comerem. Também criou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem desobedeceu devido à tentação do maligno. Desobedeceu a Deus e o Senhor o amaldiçoou, dizendo que ele queria comer de toda a terra, iria ser lançado da terra, ia morrer, uma série de coisas. Então, Deus também mandou mais tarde uma inundação extraordinária. Mas prometeu a Noé que as águas não se tornariam mais em dilúvio para destruir toda a carne. Mais tarde, Deus mandou Moisés ao Egito para libertar os israelitas da escravatura. O Senhor disse a Moisés, visto que Moisés lhe tinha perguntado, disse-lhe que o seu nome era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Senhor Espírito Santo, passou o Mar Vermelho quando saiu do Egito, né? Com todo o povo de Israel. Então, eles muito contentes cantaram
o Moisés cantou um cântico que depois o povo também cantou com ele a Deus, porque Deus os tinha feito triunfar ou alcançar vitória sobre o Egito. Visto já sermos salvos, porque recebemos Jesus como Salvador, podemos pedir-lhe a Deus que nos dê conhecimento e inteligência para o servirmos. Deus sabe qual é o caminho do vento e como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, e sabe fazer um planeta mais como parecidos com o planeta Terra. Há muitos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, etc. Glória ao Senhor. Deus é eterno. Não teve princípio e não terá fim. Se pedirmos que Ele renove as nossas forças, Ele o fará. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que recebemos quando recebemos Jesus, né? Ele nos salva e nos ensina coisas úteis e nos guia por onde devemos andar pela sua graça. Glória ao Senhor. Não podemos esconder-nos de Deus. Ele enche os céus e tudo, mesmo no exterior, à Terra e ao céu do planeta Terra. O Senhor Jesus Cristo é Deus em corpo humano. Ele é bom. Ele veio nos revelar e fazer conhecer o Pai Celestial. Deus já tinha anteriormente determinado o que havia de acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Ele havia de morrer, havia de ressuscitar, tudo isso para nos salvar. Ao vermos as coisas que são criadas, podemos ver as suas coisas invisíveis de Deus e o seu poder pelo ensino do seu Espírito Santo. Deus é luz que ilumina a Nova Jerusalém, é a luz espiritual. Ele também paga a quem se aproximar dele para o buscar e para saber quem ele é. Ele nos ama. Deus é um ser misericordioso. Ele sente a dor causada pela miséria das pessoas e nunca nos desamparará. Deus falou ao Moisés do meio do fogo e ninguém morreu, aleluia. São Paulo disse que tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, tudo é de Deus. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Tudo é de Deus e não há outro Deus vivo. Devemos pedir-lhe que nos dê um coração que entenda, e olhos que vejam, e ouvidos que ouçam. Amém. Devemos pedir a Deus que nos revele as coisas que Ele já revelou aos seus servos. São Pedro diz que a profecia nunca foi trazida por vontade de algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedir a Deus que nos revele as coisas que Ele já revelou
aos seus servos e que nos ajuda a fazer o que Ele já revelou. Deus é a verdade, Ele é justo e sabe todas as coisas. Deus vive para sempre e nada acontece sem a sua permissão. Deus promete guardar o seu povo, como dizem em São Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos ler alguns versículos para comprovar o que estivemos a ler. E então aqui em Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 27-29. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, deu também toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis 2, 7-9. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 17-19. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste na árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 7, 11-12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre toda a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 9, 14-17. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, diz Deus, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente,
de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Êxodo 3, 12 a 15. E disse: Certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E o Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, glória a Deus. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eu lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: Qual é o seu nome? Eu lhes direi. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente, e este é o meu memorial, geração em geração. Repetindo, e Deus disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Ou seja, Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que enviou Moisés ao Egito. Êxodo 15, 12. Estendeste a tua mão e a terra o estragou. Isto refere-se a alguns que tinham se posto contra Moisés e então sofreram, abriu-se a terra e o estragou. Provérbios 2, 3 a 7. Se clamares por inteligência, alçares a tua voz, aliás, vou repetir, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Deus é o nosso escudo, amém. Provérbios 8:1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência, e não faz ouvir a sua voz. Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Obrigado, Pai. Isaías 48, 17.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Jeremias 23, 23, 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Marcos 10, 17, 18. E pondo-se a caminho, Jesus vinha a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 4, 23, 24. Mas a hora vem e agora é. Era o Senhor Jesus a falar com a mulher samaritana. Mas agora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Atos 4, 27, 28. Porque verdadeiramente contra o teu Santo Filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Romanos 1,20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 2 Timóteo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Apocalipse 21, 22, 26. E nela, na Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ela trarão a glória e a honra das nações. 1 João 1, 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hebreus 11:6. Ora, a fé é o fundamento. Aliás, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deuteronômio 4, 29 a 33.
Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Amém, Pai. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até à outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como Deus, aliás, como tu ouviste e ficaste vivo. Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. 1 Coríntios 3, 21 e 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Deuteronômio 29, 2 a 4. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a terra, as grandes provas que os seus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entenderem, nem olhos para verem, nem ouvidos para ouvirem, até o dia de hoje. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, por todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, 39 a 40. Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Glória ao Senhor. 1 Samuel 2, 7 a 10. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, estamos a terminar
Eu desejo que a graça de Deus esteja convosco, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo. Amém. Tchau, amados irmãos e amigos, no nome de Jesus.